Eu vou ler aqui um texto para começar. Atos 24, verso 23. E ele ordenou ao centurião que guardassem Paulo, mas que ele tivesse liberdade, e que não proibisse nenhum dos seus conhecidos de servi-lo ou vir até ele. Pedir que o irmão Ronaldo pode, por favor, orar pedindo a bênção de Deus sobre a mensagem, por favor. Gostaria de pregar um sermão intitulado de Um Prisioneiro Livre. Você deve estar pensando, mas como assim? Isso é contraditório. É impossível, não tem como você estar preso e ao mesmo tempo livre. Não tem como. Lê o texto de novo. Olha o verso 23, leia de novo. E ele ordenou ao centurião que guardassem Paulo. Então Paulo estava guardado e muito bem guardado por um centurião romano. Um centurião era um oficial da guarda romana responsável por 100 homens. Muito bem guardado. Mas continua a leitura. Mas que ele tivesse, olha a palavra, liberdade. Mas que ele tivesse liberdade. Então, sim, eu encontro aqui um prisioneiro com liberdade. Certa liberdade, alguma liberdade. Recentemente eu preguei sobre como a religião humana, ela cega e prende os homens com os seus fardos, com as suas tradições religiosas, e graças a Deus o Senhor se compadeceu de nós. Ele mesmo é quem diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu encontrei descanso no Senhor Jesus. E não somente descanso, minha alma não somente pode descansar nele sossegada, porque ele é o meu Salvador, mas eu encontrei também nele liberdade. Ele me livrou dos fardos de pecados da religião. A religião que falava para o pecador: você tem que fazer isso, isso e mais isso, e ai se não fizer, você vai ao inferno. Ele me livrou desses fardos, eu não tenho que me lidar mais com esses fardos. Ele me livrou dos fardos dos meus próprios pecados que eu carregava. Ele me livrou de uma condenação eterna no inferno. Porém, mesmo tendo toda essa liberdade, não devemos usar essa liberdade agora como um pretexto para libertinagem. Eu sou livre, então agora que eu sou livre, eu sou salvo, eu estou indo para o céu, pela graça de Deus, tenho uma herança lá para mim reservada, então eu posso agora viver da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Não é bem assim que funciona. Não funciona dessa maneira. A palavra de Deus, ela diz para nós em 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, como livres, não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Livre, mas ao mesmo tempo servo, mas servo agora não do pecado, não das tradições da religião humana, servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de pregar sobre um prisioneiro livre. Mas como assim prisioneiro livre? Corpo aprisionado, espírito e alma livres. Essa é a condição daquele que foi liberto por Cristo. Se você foi salvo já pelo Senhor Jesus, sua condição é essa. Pode ser que você esteja pensando, mas como assim? Corpo aprisionado. Nós não fomos libertos pelo Senhor Jesus Cristo? O Senhor já não pagou pelo preço de nossa liberdade? Sim, Ele pagou o preço completo. Pagou, está tudo pago, não restou nada a ser pago. Na cruz do Calvário, o Senhor mesmo disse: está consumado. Ele consumou a obra da salvação. Não nos resta mais nada a fazer, mas resta ainda uma coisa. Ele consumou a obra, Ele pagou, e muito bem pago, pela redenção da sua alma. Mas falta uma coisa ainda que Ele não fez. Sabe o que é? Olha 1 Coríntios capítulo 6, você vai entender. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Que falta o Senhor fazer? (19) 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Então, olha, a compra já foi realizada. O pagamento já foi feito. O pagamento foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário.
Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de quem? De Deus. Seu corpo é de Deus, seu espírito é de Deus, porque ele comprou, ele pagou. Mas falta uma coisa ainda. Olha Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos 8, 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, preste atenção agora, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É o que falta. O Senhor, mediante o sacrifício que Ele fez, Ele já pagou o preço completo, para que pudesse assim pagar por nossa redenção. Mas Ele, uma vez que Ele pagou, Ele ainda não veio para tomar posse daquilo que é dele por direito. Falta isso agora, a redenção do seu corpo, ela não é feita ainda. Enquanto a redenção do corpo não chega, o corpo se encontra como? Preso. Mas como assim preso? Olha Romanos 7, verso 19. Romanos 7, 19. Porque o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Mas eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, me trazendo, olha a palavra, cativo, debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, me trazendo cativo, debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Enquanto a redenção do corpo não chega, você é um prisioneiro desse corpo, e nesse corpo habita o quê? Como Paulo mesmo diz, não habita bem algum. A carne para nada aproveita, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. E a carne está sempre te atrapalhando, ela está sempre me atrapalhando a amar a Deus como eu devo, em servir a Deus como eu devo. E o correto a se fazer com esse corpo, com a carne, é o mesmo que acontece com Paulo. Eu vou explicar melhor isso. Em primeiro lugar, a gente vai considerar aqui o tempo da liberdade de Paulo. Como assim o tempo da liberdade dele? Enquanto Paulo estava livre, agora eu me refiro à liberdade física de Paulo. Porque espiritualmente falando, depois de Atos capítulo 9, você deve saber o que acontece em Atos capítulo 9. Paulo, ele tem um encontro especial com o Senhor Jesus Cristo. E nesse encontro, o que acontece? Paulo, ele então crê no Senhor Jesus Cristo. Ele se converte ao Senhor Jesus. Essa é a única conversão verdadeira e que realmente vale alguma coisa. Porque a conversão que a pessoa diz fazer, eu era de tal religião e passei para outra religião, eu era dessa igreja e passei para aquela, essa não vale nada. A conversão que vale é aquela da qual Paulo se converteu. Converter-se significa uma mudança de direção. Antes ele estava indo contrário a Jesus Cristo, tanto que o Senhor se apresenta para ele, diz: Paulo, por que me persegues? Indo contra Jesus Cristo. E aí Paulo se vira agora para ir a favor de Cristo. Essa é a conversão que realmente salva. Tomara que você tenha provado e experimentado já dessa. Tomara que você simplesmente não mudou uma religião ou uma igreja, mas tomara que você, antes, indo contra Jesus, você entendeu, olha, Ele é o Salvador, Ele morreu naquela cruz por meus pecados, e somente Ele pode me salvar. Eu aceito o sacrifício feito por Ele, eu confio nesse sacrifício, e Ele é meu Salvador, eu quero servir Ele agora.
Essa é a conversão que vale. E aí é o que acontece com Paulo. Então Paulo, ele experimenta a sua liberdade, espiritual a partir de Atos capítulo 9. E desde então Paulo, ele tinha também uma liberdade física. Porque assim, no texto que nós lemos em Atos capítulo 24, verso 23, nós encontramos Paulo sendo guardado por um centurião. Ou seja, você já entende que ali ele não tinha mais liberdade física, estava preso. Mas entre Atos 9 até Atos 23, até Atos 21, melhor dizendo, ele gozou de uma certa liberdade. Ele tinha liberdade. E como é que ele usou dessa liberdade? Ele usou bem, porque ele fez muita coisa. Você vai lendo a partir de Atos capítulo 9, você vai lendo lá Atos capítulo 11, depois Atos capítulo 13, onde a Bíblia vai falando de Paulo, lá em Atos 13, o Espírito Santo manda que Paulo fosse separado para a obra do ministério, ele é enviado como missionário, e ele sai para pregar, e ele pregou. E como ele pregou o Senhor Jesus? E não somente ele pregava Jesus, mas ele vivia Jesus. E Paulo, ele é um grande exemplo para nós. Mas, em certa altura, acontece algo. Porque, em Atos 9, ele é salvo, ele é liberto por Cristo. E ele tinha a liberdade física também. Mas em Atos 24, encontramos ele preso. Alguma coisa aconteceu. Algo aconteceu nesse intervalo. O que aconteceu? Agora, quanto à prisão de Paulo, ou podemos também dizer prisões de Paulo, porque ele não esteve preso uma única vez. Essa vez que nós encontramos Paulo sendo guardado por um centurião não era a primeira. Antes dessa vez ele já tinha sido preso uma outra vez. Olha Atos capítulo 16. Atos 16. Verso 25. Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. Onde será que Paulo estava? Ele e Silas, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Isso é bom. Graças a Deus, quando você tira tempo para orar e cantar louvores para Deus. Mas o texto diz que tinha prisioneiros escutando eles. Onde eles estavam? Olha o verso 23. Depois de dar-lhes muitos açoites, quem estava sendo açoitado aqui? Paulo e Silas. Os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Então aqui nós encontramos Paulo sendo preso. Mas por que Paulo foi preso aqui? O que levou Paulo à prisão? Olha o verso 9, Atos 16, 9. E Paulo teve uma visão de noite, aqui ele está livre, que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: venha a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia. Olha a conclusão de Paulo. O que ele entendeu depois dessa visão? Concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. E conhecendo a história, tomara que você conheça a história, Paulo, ele atende essa chamada. Ele obedece essa visão celestial, essa visão divina que ele teve da parte do Senhor, e ele vai até a Macedônia, ele chega até Filipos, e é verdade que Deus permite que algo ruim acabe acontecendo, permite que eles fossem açoitados, permitem que eles fossem presos, mas mediante aquela prisão, aquele carcereiro que guardava Paulo, ele foi salvo, e não somente ele, mas a casa inteira dele. Ele creu no Senhor Jesus, mediante a pregação de Paulo. Aconteceu lá que o Senhor enviou um terremoto à prisão, e a prisão foi abalada. O carcereiro, quando desperta, ele vê as celas abertas, ele não vê os prisioneiros, e ele se propõe tirar a vida dele. E aí, Paulo o impede, fala: não te faças isso, estamos todos aqui. E aí ele faz uma pergunta para Paulo, que é a pergunta mais importante que alguém poderia fazer na vida dela. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Não tem uma pergunta mais importante que essa. É triste, mas a pessoa vai vivendo essa vida e vai vivendo sem considerar o fato de que, não há esperança nessa vida. Não há esperança nesse mundo.
Não há esperança na religião humana. Não há esperança. Esse homem, ele sabia, tinha algo perturbando ele. Se aquele dia, se aquele momento fosse o momento da morte dele, ele morreria sem nenhuma esperança. Mas o que ele via em Paulo e Silas era coisa que não se vê por aí. Como é que dois homens, depois de terem sido açoitados, depois de estarem ali presos, humilhados, numa situação daquela, podiam cantar, orar e cantar louvores a Deus? Como isso? Isso mexeu com o homem e isso fez com que ele trouxesse essa pergunta para eles. O que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero o que vocês têm. E de fato ele recebe o que Paulo e Silas tinham, Cristo. Então, conhecendo a história, eu entendo mesmo o que Paulo entendeu aqui. Quando ele teve aquela visão, a Bíblia fala, concluindo que o Senhor nos chamava. Eu entendo que o Senhor realmente chamou eles dessa maneira. Porque é o desfecho da história. Então Paulo, quando ele foi preso aqui, dentro da vontade de Deus. Ele foi preso mesmo obedecendo a vontade de Deus. Mesmo obedecendo aquela visão celestial que ele teve. Isso quer dizer que mesmo dentro da vontade de Deus, ainda assim você pode sofrer. Nós cantamos, tem um hino que diz assim, que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos, as promessas desfrutar. É gostoso crer em Cristo. Porque, não tem uma crença melhor de que essa. Porque a religião humana, ela vai te dando um monte de crença, mas no final, você faz isso, e talvez no final, você vai ter algum lugarzinho ali, talvez, você vai passar ali você vai conseguir ali ter algum desconto lá no purgatório, talvez você consiga melhorar a sua situação de uma forma ou de outra. Não, em Cristo Jesus, eu tenho a esperança da vida eterna. Que delícia crer em Cristo, mas sabe o que a Bíblia fala em Filipenses 1:29? Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. E você viu a palavra? Porque a vós vos foi concedido, de conceder. Quando alguma coisa é concedida para outra, a pessoa pensa, coisa boa. Foi concedido, é um privilégio. Isso foi concedido a mim, que bênção! E eu já falei, crer em Cristo é uma delícia, é privilégio, é bênção. Mas o texto diz, porque vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Então mesmo dentro da vontade de Deus, Deus vai permitir sofrimento. Vai permitir. Mesmo na vida daquele que está andando com o Senhor e dentro da vontade dele. Mas a próxima vez que Paulo é preso, algo muda. O que muda? Olha Atos capítulo 21. Verso 1. E aconteceu que partindo deles, navegando em um curso reto, chegamos a Cos e no dia seguinte até Rhodes, e dali para Patra, e encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, partimos, e avistando a Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria, e chegamos a Tírio, porque o navio descarregaria sua carga ali. E tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, os quais diziam a Paulo, pelo Espírito, preste atenção, diziam a Paulo, pelo Espírito, e é maiúsculo ainda, então você já entendeu que é o Espírito Santo, para que ele não subisse para Jerusalém. O texto então diz, note que a Bíblia fala, permanecemos ali por 7 dias, durante uma semana inteira. Os discípulos foram dizendo o que para Paulo? Não vá a Jerusalém. Paulo já estava determinado, eu vou para Jerusalém. E os discípulos, por uma semana, não vai para Jerusalém. Aí a história continua, olha agora o verso 8, no dia seguinte nós estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele.
E este mesmo homem tinha 4 filhas virgens que profetizavam, e demorando ali nós, por muitos dias, desceu da Judéia um certo profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando em suas próprias mãos e pés, disse: isto diz o Espírito Santo, o homem ao qual pertence esse cinto. Assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. E quando ouvimos essas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamo-lhes que não subisse para Jerusalém. Paulo foi advertido não uma e nem 2 vezes. Né? Os discípulos disseram para Paulo: não vai para Jerusalém. Aí esse profeta vem e fala: o Espírito Santo falou que o homem ao qual pertence esse cinto vai ser amarrado em Jerusalém pelos judeus, entregue nas mãos dos gentios. E aí os outros que estavam com Paulo ali, e até os outros do local, falaram para Paulo a mesma coisa: não vai para Jerusalém. E aí Paulo fez o quê? Por 3 vezes ele é advertido, e olha a resposta dele. 13. Então Paulo respondeu: por que chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo Senhor Jesus. E como não podíamos persuadi-lo, nos aquietamos, dizendo: a vontade do Senhor seja feita. Então Paulo estava determinado. E Paulo estava determinado e certamente acreditando que aquela fosse a vontade de Deus. Mas ele estava enganado. Porque o Senhor Jesus, ele não se contradiz. Deus jamais se contradiz. Ele estava usando ali pessoas para avisar Paulo: não vai, não vai. Mas Paulo já tinha determinado no coração. E não julgue Paulo agora porque como se ele estivesse fazendo algo absurdo, algo que você nunca fez. Você nunca orou já, pedindo: Senhor, por favor, que o Senhor faça a sua vontade. Mas lá no seu coração, você já tinha determinado o que você queria fazer. Você já tinha decidido tudo, já tinha planejado: eu vou fazer assim, 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 assado. Mas você está orando para Deus: Senhor, faça a sua vontade. Você está querendo mentir para quem? Você fala: Senhor, você vai com boas intenções. Paulo tinha as melhores intenções possíveis. Em Romanos capítulo 10, verso 1, a Bíblia fala assim, palavras de Paulo, né? Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Qual o problema? Paulo querer tanto ir a Jerusalém e pregar o Senhor em Jerusalém. Paulo já tinha feito algumas viagens missionárias, já tinha pregado o Senhor Jesus entre os gentios, já tinha visto o poder de Deus, o poder do Evangelho, salvando os gentios. E ele pensou: por que não pregar lá em Jerusalém? Por que não levar essa mensagem gloriosa e poderosa do Evangelho da graça de Deus e contar para esses meus irmãos na carne tudo que Deus tem feito entre os gentios? Ele tinha as melhores intenções possíveis. E muitas vezes você pensa: tem boa intenção, eu não tenho, assim, no meu propósito, nos meus planos, não tem nada ilícito que eu quero fazer. Eu tenho boa intenção, e o que eu quero fazer é tudo lícito. Mas o problema é que mesmo tendo boas intenções, mesmo estando bem intencionado, e mesmo não tendo determinado em fazer nada ilícito, nada contra a palavra de Deus, mesmo assim você pode ir contra a vontade de Deus. É o que Paulo estava fazendo. Ele tinha boas intenções, ele não estava querendo ir para Jerusalém por nenhum motivo ilícito, não tinha nada errado, mas o problema era que simplesmente essa não era a vontade de Deus, entendeu? Esse é o problema. E muitas vezes a gente confunde: mas tem boa intenção e o negócio parece bem para mim, parece certo, parece justo. Por que essa não é a vontade de Deus? Quem define a vontade de Deus não é você, não é o seu parecer, não é as boas intenções. Quem define o que é a vontade de Deus é Deus. E Ele faz isso pelo Espírito Santo de Deus. E principalmente Ele revela pela palavra de Deus. Quer um exemplo, um bom exemplo de como você tem que tomar cuidado com esse negócio? Ele tem boas intenções. E não é nada assim ilícito, contrário à lei de Deus. Então quer dizer que é a vontade de Deus. Olha 2 Samuel capítulo 6. Segundo Samuel 6, verso 6.
E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e a segurou-a, porque os bois a sacudiam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa de seu erro. Ali ele morreu junto à arca de Deus. Me diga que ele não tinha boas intenções. Esse homem, Uzá, ele estava lá indo, Davi, ele havia ido lá resgatar a arca da aliança que esteve com os filisteus, e algo triste, um marco triste na história do povo de Deus, e eles vão lá. Só que, eles vão lá e colocam a arca sobre um carro novo, e os bois puxavam, e ali os bois faziam a arca sacudir, e certamente esse Uzá, na melhor das intenções, ele estava vendo já, esses bois vai derrubar a arca. Ele foi e pôs a mão, na melhor das intenções, já prevendo que a arca podia cair, e imagina, caindo no chão, que tragédia seria, na melhor das intenções. Sabe o que Deus não considerou? A intenção dele. Sabe por quê? Porque o que importa é a vontade dele. A vontade de Deus, a arca, ela tinha 4 argolas nas extremidades, e aquilo não era enfeite, tinha um propósito. O propósito era que 2 varais fossem passados ali, um de cada lado, e que os levitas a levassem sobre os seus ombros. Essa é a vontade de Deus, e ela não foi feita aqui. Mas olha para você ver, tinha boa intenção. Deus, ele se importa que a vontade dele seja feita. As suas boas intenções, para ele não importa. O que acontece depois que Paulo ignora a revelação da vontade de Deus? Vamos para Atos capítulo 21, verso 27. Quando os 7 dias estavam para se cumprir, os judeus que eram da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todas as pessoas e lançaram mão dele, gritando: homens de Israel, socorro! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos os homens contra o povo, a lei e este lugar. Além disso, trouxe os gregos para dentro do templo e profanou esse santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, um efésio, supondo que Paulo tivesse conduzido para dentro do templo, e toda a cidade ficou agitada, e as pessoas corriam juntas. Eles, tomando Paulo, arrastaram para fora do templo, imediatamente fecharam as portas, e quando eles iam para matá-lo, a notícia chegou até o tribuno da corte, para que Jerusalém inteira estava alvoroçada, o qual imediatamente, tomando consigo soldados e centuriões, correu até eles, e quando viram o tribuno e os soldados, eles pararam de ferir a Paulo, e então, aproximando-se o tribuno, o tomou e mandou atar com 2 correntes. E lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. O que você lê aqui é o cumprimento da profecia do verso 11. O homem ao qual pertence esse cinto será amarrado em Jerusalém. Você leu aqui no verso 33, e o mandou atar com 2 correntes. E aí depois o que acontece? Ele é entregue para os gentios. Então, sabe o que acontece quando você dá liberdade para a carne? Pode ser que a carne, você tem boas intenções na carne. Pode ser que você não quer, no seu intento, você não tem em mente assim, fazer nada imoral. Mas se não for a vontade de Deus, para Deus não serve. Se a única maneira de você cumprir a vontade de Deus é fazer o quê? É ignorar a carne. É necessário que nós entendamos que a carne sempre nos atrapalha, e principalmente ela vai te atrapalhar em entender, buscar, aceitar e cumprir a vontade de Deus. Ela sempre vai te atrapalhar nisso. E o único jeito de você conseguir entender a vontade de Deus, e depois que entender, aceitar a vontade de Deus, e depois que aceitar, cumprir a vontade de Deus, é mortificando a carne, é ignorando a carne, é fazendo dela o quê? Prisioneira. Você é prisioneira, mas prisioneira para servir
a justiça e o Senhor Jesus e se dispor à vontade dele. Esse é o jeito. Aí o que acontece durante o tempo de prisão de Paulo? Muita coisa acontece. Quando a gente chega no próximo capítulo, que é o capítulo 22, do verso 6 ao verso 16, eu não vou ler, mas do verso 6 ao verso 16, sabe o que Paulo faz aqui? Ele conta o seu testemunho de salvação, mas não somente o seu testemunho de salvação, mas ele conta o seu testemunho de transformação. Pela graça de Deus, eu tenho um testemunho de salvação. Se você é salvo, você tem um testemunho de salvação. Mas a pergunta é, você tem um testemunho de transformação? Você pode dizer, olha, eu era assim, assim e assado, mas hoje, pela graça de Deus e por causa do Senhor Jesus Cristo, eu sou isso. Pode dizer? Tem esse testemunho? Esse é um testemunho poderoso. E é um testemunho que se alcança somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. E é um testemunho que você vai alcançar uma vez que você entende que essa carne tem que ser aprisionada. Se você for se entregar para cumprir os desejos dela, depois leia Gálatas capítulo 5, e você vai ver tudo que ela vai se dispor a fazer. Essa carne é capaz de fazer coisas que a gente nem imagina. Ela é capaz, você é capaz, eu sou capaz, qualquer um é capaz aqui. O que é necessário fazer? Considere ela morta. Prenda ela, vigie ela, guarde ela. Ela precisa ser muito bem guardada, muito bem guardada. Mas durante a prisão de Paulo, ele podia contar o seu testemunho de salvação, mas ele podia também contar o seu testemunho de transformação. Após Paulo ser preso, sabe o que ele entende melhor? A vontade de Deus. Olha Atos 23, verso 11. 23, 11. E na noite seguinte o Senhor estava ao seu lado e disse, tem ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifique em Roma. Como esse texto é maravilhoso. O Senhor estava onde? Ao seu lado. Paulo estava preso, mas o Senhor não havia o abandonado. E lembra-se a promessa de Cristo em Mateus capítulo 28, ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele não te deixou sozinho. Você não está só. Ele está onde? E o Senhor estava ao seu lado. E disse, tem ânimo, Paulo, tem ânimo. Pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma. Depois dessa palavra do Senhor, Paulo já entendia. Porque sabe o que vai acontecer até que Paulo chegue em Roma? Ele vai passar por um naufrágio. Mas durante todo esse tempo de turbulência, quando certamente Paulo ali na carne, ele temia, falando, todo mundo no navio pensava já, acabou, é o fim, não tem nenhuma esperança, hoje é o nosso último dia, vamos dar o último suspiro aqui, vamos morrer todos afogados, esse navio vai naufragar. Paulo tinha essa palavra do Senhor, assim é preciso que também testifique em Roma. Paulo sabia que de um jeito ou de outro, ele ia chegar em Roma, ele chegou. Irmãos, de um jeito ou de outro, a gente vai chegar do outro lado. Mas a questão é importante como você vai chegar lá. É importante que você pudesse chegar lá como Paulo, tendo guardado a fé, tendo combatido um bom combate. Porque imagina você chegar lá do outro lado, uma vez salvo pela graça de Deus, mas passou a vida inteira lutando o quê? Batendo no ar, como ele disse? Passou a vida inteira correndo para o incerto? Seria um desperdício de vida. Mas Paulo, ele não bateu no ar. Paulo, ele sabia muito bem o seu combate, quem ele devia combater. Ele combateu bem a carne, ele combateu bem o diabo, ele combateu bem esse mundo. Ele não socou o ar. Será que você está simplesmente socando o ar? Ou você sabe quem são os seus inimigos e você tem-os na mira e você está lutando? E por último, depois que Paulo ele dá o seu testemunho de salvação e de transformação, depois que ele entende melhor a vontade de Deus, olha o cuidado de Deus com Paulo.
Nós já vimos em Atos 24, 23, e ele ordenou ao centurião que guardasse Paulo, mas que ele tivesse liberdade. Olha Atos capítulo 28, verso 16. 28 e 16. E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu a Paulo morar sozinho com o soldado que o guardava. O Senhor cuidou de Paulo até o último suspiro de Paulo. Não sabe o que a gente deveria fazer? Faz igual Paulo. Essa carne, prende ela, para que o espírito e a alma livres possam fazer o quê? Cumprir e se atentar à vontade de Deus. Faça aquilo que ele fez. Toma o exemplo dele. E se for assim, se assim for, o que você pode esperar no final? Olha o resultado como Paulo usou essa liberdade que ele tinha em Cristo. Olha Atos capítulo 25, verso 22. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Se não fosse essa condição de Paulo, se Paulo não estivesse preso, será que esse Agripa, será que Festo, será que essas pessoas importantes, reis, pessoas nobres, será que eles poderiam ter, ao menos, tido a oportunidade de ouvir o Evangelho da graça de Deus? É um ponto interessante. E Paulo, ele soube aproveitar essa liberdade dele. E ele soube aproveitar a ocasião em que ele estava preso, para entender o que? Em vez dele ficar lá na prisão, pensando eu estou sozinho aqui. Primeiro que ele não estava sozinho, o Senhor disse: Paulo, eu estou contigo. O Senhor se mostrou para Paulo, né? Bíblia, já lemos que o Senhor estava ao lado de Paulo. O Senhor disse a Paulo, ele não estava sozinho. E aí ele tive a oportunidade de testemunhar para reis. E sabe o que mais ele teve a oportunidade? Olha, Atos 26. Atos 26, na verdade, é o testemunho de Paulo. Ele vai contar o seu testemunho aqui novamente, em Atos capítulo 26, do 2 ao 29. Ele conta o testemunho dele de novo. Mas sabe no que isso resulta? Olha Filipenses capítulo 1. Filipenses 4, desculpa. Filipenses 4. Verso 21. Filipenses 4, 21. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Mas principalmente os que são da casa de César. Tinha uns santos que eram de onde? Da casa de César. A casa do imperador. A casa real. Quem são esses? Muito provavelmente os guardas. Aqueles que estiveram com Paulo. Em Atos já 26 nós lemos sobre aquele centurião que guardou Paulo, que morou em uma casa, foi permitido que Paulo morasse sozinho em uma casa com esse soldado. Imagina o que não tem acontecido com esse soldado. Se ele foi salvo ou não, eu não posso afirmar com toda certeza, mas que ele ouviu o Evangelho da graça de Deus por diversas vezes, eu não tenho nenhuma dúvida. Em Filemão, capítulo 1, verso 10, vou ler para os irmãos, diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Se você for considerar essa carne morta, se você for considerar essa carne como uma prisioneira, como prisioneiro, para que o espírito seja livre, para que possa servir o Senhor Jesus Cristo, você vai poder esperar no final uma vida frutífera. Paulo, no final da sua vida, ele tinha pessoas que ele podia ter gerado, mas o que permitiu ele gerar essas pessoas? As prisões dele. Ele gerou essas pessoas onde? Nas prisões dele. Sabe o que isso me faz lembrar? Faz me lembrar da promessa do Senhor de Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas trabalham juntamente para o bem. Irmãos, a melhor coisa que você poderia fazer
é procurar saber qual é a vontade de Deus por sua vida. E uma vez que você encontra ela, o outro desafio que você vai ter é aceitar essa vontade, porque não vai ser fácil aceitar ela. E depois que aceitar ela, você vai ter ainda outro desafio, cumprir ela.